Então, essa é a segunda parte da primeira aula da disciplina Internet das Coisas e Ambientes Inteligentes no contexto da saúde, do programa de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, ministrada pelos professores Silvio César Casella e Ana Lúcia Schiaffino Moraes. Então, dando continuidade a essa aula, que o objetivo dela é apresentar pequenos drops, pode-se dizer assim, né? Pequenas partes do que vai ser estudado ao longo da disciplina. Nós vamos falar um pouquinho de IoT em saúde, internet das coisas aplicada à saúde e os primeiros sensores. E, obviamente que nas próximas aulas esses conteúdos vão ser aprofundados. Nós vamos entrar em mais detalhes com estes temas, né? Então, essa aula é uma aula de apresentação da disciplina e estamos, assim, distribuindo alguns conceitos iniciais para aprofundá-los nas aulas posteriores. Nós iniciamos essa segunda parte falando de sensores, né? Eu tentei encontrar referências a respeito do início do uso de sensores na área da saúde, mas infelizmente eu não consegui encontrar essas informações. Então, se sabe que dispositivos sensores têm sido utilizados em sistemas hospitalares, equipamentos hospitalares, já há bastante tempo, né? Então, os dispositivos sensores entraram na área da saúde digital em diversas aplicações biomédicas, como, por exemplo, o monitoramento e o registro de sinais vitais e o rastreamento de atividades físicas, justamente com o objetivo de melhorar a questão da saúde. Com o avanço da microeletrônica, então, os novos sensores têm surgido no mercado e permitem a transferência de dados entre o dispositivo monitorado e um smartphone, por exemplo, ou mesmo entre outros dispositivos através de uma rede de comunicação sem fio, mais conhecida na literatura como rede de sensores sem fio. Com relação à rede de sensores sem fio, existe uma série de classificação e os vestíveis normalmente eles mencionam uma rede corporal, né, sem fio. Então, com relação à conectividade, eu vou utilizar essa figura que faz parte de um infográfico do boostscapes.com, a referência está ali embaixo, para falar um pouquinho sobre conectividade, cobertura e tipos de protocolos que estão disponíveis e que podem ser utilizados para essa área da internet das coisas, não só para a saúde, mas também para outras áreas. Então, essa figura aqui tem no centro uma pessoa cheia de conexões, né? Do lado, vocês encontram os protocolos. Vou circular aqui. Então, aqui tem toda uma escala de protocolos. E do outro lado, a questão da abrangência de cobertura. Então, se vocês observarem bem, essas linhas aqui de baixo, elas fazem referência à área de cobertura dos protocolos. Então, deixa eu apagar essas linhas aqui, porque senão fica muito confuso. Vamos começar pelos protocolos. Então, tem uma série de protocolos ali que vão desde do Powerline e do Ethernet, que seriam cabeados,
Powerline é aquela tecnologia para transmissão de dados utilizando a rede elétrica. E o Ethernet é um dos sistemas cabeados mais utilizados em redes locais no mundo inteiro, né? Onde tem sistema cabeado tanto na indústria quanto em ambientes comerciais ou ambientes de ensino, existem essas redes cabeadas aí na internet. Logo em seguida tem uma série de protocolos que são os protocolos de redes sensores. Então vai desde do RFID até o Bluetooth, né? Sendo o Bluetooth com as suas novas propostas um pouquinho mais de área de cobertura, né? Ele deu uma crescida em termos de área de cobertura, então, já avisando a internet das coisas, esse protocolo ele tem avançado. 6LoWPAN, que é um dos protocolos mais promissores para essa área de internet das coisas em ambientes internos. E aqui ainda está faltando, que eu não estou enxergando, outras tecnologias de transmissão de redes sensores para monitorar coisas e pessoas, né? Que seria o Sigfox e o LoRa. Em seguida, vocês têm o Wi-Fi, que é a rede sem fio mais, acho que mais conhecida, mais utilizada no mundo inteiro. E aqui vocês veem que tem um dispositivo smartphone, quer dizer, essa rede ela faz a conexão de sistemas locais com o resto da rede, né? A partir dali, então, vem toda uma série de protocolos que permitem distâncias mais longas. E aqui o destaque sempre da rede celular, ainda está faltando ali o 5G. Quem assistiu o vídeo que foi recomendado na primeira parte da disciplina, pode ter uma ideia com relação ao que vem por aí em termos de tecnologia celular e áreas de cobertura, né? Mas em termos de longa distância, ainda são os protocolos mais utilizados, mais promissores, quando se precisa interligar ambientes distantes. E ainda tem, claro, a rede que utiliza sistema de satélite, que também é uma possibilidade de interligar conexões de longa distância. Então, aqui só para fazer uma referência com relação à área de cobertura. Sistemas de IoT em saúde falam muito de redes WBAN, que seria Wireless Body Area Network, que seria uma rede que se enquadra nessa Personal Area Network, que é uma rede de pouca cobertura, né? A cobertura do usuário praticamente. Então, é uma perspectiva que tem dentro do IoT em saúde e questão de rede sem fio. Depois tem ali as redes locais, as redes de abrangência metropolitana e as redes de longa distância. E pode ver pelos sinais que o infográfico mostra essa área de cobertura. Então, redes metropolitanas seriam redes mais restritas, né, em termos de área de cobertura. Em redes de longa distância, eu consigo interconectar bairros, cidades que estão distantes por quilômetros,
né? E normalmente eu uso então o sistema celular para isso. E ainda tem a questão da rede interplanetária, que seria a internet como nós conhecemos, que é uma rede que consegue interligar vários pontos no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, a partir de todas essas informações de conectividade, os sensores eles vão atuar como mecanismos de interação, mecanismos de troca. Então, eu vou ter diversos sensores monitorando e trocando informações ao mesmo tempo. Então, esses dispositivos não apenas irão monitorar sinais vitais, mas também irão medir outros parâmetros, como, por exemplo, atividades diárias de pacientes, para auxiliar no seu estado de saúde, calorias queimadas, monitoramento de passos e de movimentação, bem como pode ser utilizado para a monitoração de idosos e a identificação de quedas, né? No caso desse idoso estar sozinho em casa, padrões de sono, níveis de atividade e hábitos alimentares. Então, aqui para exemplificar alguns sensores na área da saúde, então vocês podem observar ali a fonte dessas informações é o artigo que está mencionado ali do lado. Então, é possível se encontrar medidores de estresse baseados na variação da taxa, cardíaca, da frequência cardíaca. É possível ter sensores para aparelhos auditivos, então eles são baseados em microfones, amplificadores e speakers, né, caixas de som. Para a área de monitoração de atividade física, que envolve a frequência cardíaca, os marcadores de estresse, rendimento físico, atividade queima calórica, sensores de ambiente de vida assistida, que seriam os sensores que monitoram a questão de pacientes em home care. Eu posso ter a monitoração de sinais de eletrocardiograma, da temperatura, da pressão arterial, de movimentos musculares e oxigenação. Eu posso ter, então, dispositivos vestíveis para isso. Sensores de cuidado com a pele, sensores com relação à dor crônica, sensores para detecção de células cancerígenas e monitores para doenças mentais, aqui exemplificando então o caso de Parkinson, mas tem pesquisas também para Alzheimer e outras doenças mentais também estão sendo pesquisadas nessa linha de identificação através de biomarcadores e sensores. Então, aqui a gente tem um exemplo de sensores não invasivos, que é uma área bem promissora, onde eu não preciso submeter o paciente a uma cirurgia de implante ou algo assim, então eles são bem vistos pela indústria. São dispositivos que permitem as baterias serem recarregadas, né? E é uma das áreas que tem crescido bastante o interesse e tem surgido muitas pesquisas envolvendo estes dispositivos não invasivos. Se vocês observarem aqui, então, eu tenho ainda uma classificação de sensores invasivos, então são implantáveis ou ingeríveis. Os tipos de sinais que eu consigo, então, monitorar com esses sensores. E eles têm a questão da bateria, que eles não são recarregáveis.
E os sensores de ambiente, que são não vestíveis, não invasivos e recarregáveis. Então, eu posso ter sensores para a parte do ambiente, eu posso ter sensores para detecção de movimento, da atividade humana. Esses sensores, eles são normalmente empregados em monitoração de pessoas idosas, né? Aquelas pessoas que ficam em casa sem acompanhante. Então, existem sistemas prevendo a monitoração das pessoas idosas à distância. Camas inteligentes e colchões inteligentes. Seguindo aquela linha aqui, a internet das coisas, ela deve aproximar pessoas e processos. Então, agora vou falar um pouquinho sobre essa parte de internet das coisas na saúde e o uso de sistemas inteligentes. Então, o que está sendo pensado, ou quais são as preocupações iniciais com esse tema, que praticamente é o tema principal da nossa disciplina, né? Então, vamos adiante. Então, já falamos um pouquinho sobre sensores, já falamos um pouquinho sobre conectividade. Então, eu adquiro os sinais dos pacientes através de mecanismos de monitoração, que vão adquirir os sinais. Aí eu preciso transformar esses sinais analógicos em sinais digitais, que o computador, o processador, o gateway, ou qualquer dispositivo que esteja dentro da rede vá fazer a análise desses sinais. Então, eu preciso, né, fazer uma conversão de sinais. Preciso transformar esses sinais em sinais entendíveis, então, pelo computador, e a partir daí fazer algum tipo de processamento que possa identificar os tipos de sinais que estão sendo transmitidos. Então, aqui na figura, vocês veem um exemplo de uma aplicação para arritmia cardíaca, baseada em machine learning e os dispositivos de IoT, onde vocês têm ali uma caixinha, vou fazer um círculo aqui para vocês observarem, que diz modelo classificador. Então aqui, após esses sinais serem coletados, transmitidos, transformados em sinais digitais, transmitidos, interpretados, processados, eles vão ser classificados. Então, normalmente, os sistemas inteligentes fazem a classificação dos sinais através de mecanismos, né, de algoritmos de aprendizado de máquina. E daí, depois, esses sinais são classificados, então são enviados para um dispositivo de leitura, que aqui na figura seria um smartphone. Então, existe um entendimento de que toda essa tecnologia ela pode ser empregada para auxiliar nos processos de tomadas de decisão. E aqui eu chamo a atenção para os processos de diagnóstico de doenças e os processos de gerenciamento de unidades clínicas e hospitalares. Ao longo da disciplina, a gente vai discutir sobre esses sistemas de apoio à decisão e de que forma que podem, então, ser aperfeiçoados, melhorados esses sistemas, como que as tecnologias disponíveis podem transformar esses sistemas para a área da saúde mais inteligentes e que tenham um uso mais efetivo para auxiliar o profissional de saúde nessas tarefas. Existem duas preocupações com relação a essa implantação de sistemas
que são questões técnicas, que no caso envolve a infraestrutura necessária para que esses dispositivos sejam implantados, a questão da interoperabilidade entre os sistemas, né, tornar com que os sistemas conversem entre si, então todos aqueles aparelhos que já estão dentro do sistema hospitalar, como é que faz com que esses aparelhos conversem uns com os outros, como é que a gente pode aproveitar essa infraestrutura já existente e transformar esses dados em interoperáveis, né, de forma que eu possa já utilizar o que o sistema hospitalar já tem. A questão do fluxo e transmissão de sinais dentro de ambientes hospitalares com muitos equipamentos, a transmissão de sinais sem fio pode ser prejudicada, né? Então pode ocorrer interferências, podem ocorrer desvio e bloqueios desses sinais, e aí no caso eu tenho que ter essa preocupação do fluxo, né? Esses sinais precisam sair de onde eles estão realizando a aquisição das informações, e essas informações precisam transitar e chegar no ponto de processamento de forma que elas não sejam alteradas no meio do caminho. E a questão da segurança e a privacidade das informações, que é um ponto muito importante, que vai ser crucial para a implementação dessa tecnologia ou destas tecnologias dentro desses ambientes. Além disso, tem todas as questões ideológicas, né, com relação à ética e uso dessas informações. Aqui, novamente, a privacidade de pacientes e profissionais de saúde, treinamento e capacitação. As pessoas que atuam nos sistemas hospitalares, elas precisam ser treinadas e capacitadas para utilizar esses novos recursos, para tirar o máximo de proveito dessa tecnologia de forma a melhorar o atendimento e reduzir custos do sistema hospitalar. E tem toda a questão relacionada à regulamentação destes sistemas. Então, vale a pena destacar quais são os problemas relacionados à implantação da IoT em saúde em ambientes hospitalares e que podem atrasar ou dificultar o desenvolvimento dessa área. Então, são problemas que tem que ficar atentos quando se vai pensar em projeto ou no desenvolvimento de novas aplicações. Com relação à transmissão, é a questão das perdas de dados, a questão das transferências inseguras, quer dizer, eu não sei se o meu dado que foi coletado, ele vai chegar ou se ele vai ser alterado no meio do caminho. E a falta de garantia de conexão dentro daquele ambiente. Então, essas três questões elas estão relacionadas à tecnologia em si de transmissão. Então, falhas no sistema podem ocorrer por mau funcionamento do hardware, por bugs de software, por cortes e queda de energia ou riscos relacionados ao ambiente. Então, eu preciso garantir que os sinais coletados de pacientes cheguem ao gateway ou cheguem ao nodo de fog ou de edge que vai fazer o processamento das informações. Então, essa é a maior preocupação com relação à tecnologia em si. A tecnologia 5G, ela tem uma boa perspectiva, né, de resolver as questões de conectividade, mas para aqueles que assistiram o vídeo sobre 5G, ela também tem as suas limitações e as questões, no caso, para dentro de ambientes, teriam que ser testadas. Então, a questão das falhas ainda, elas aumentam proporcionalmente com a escala. Então, quanto mais dispositivos eu tiver no ambiente, maior vai ser a probabilidade de falha. Então, eu vou ter
sinais sendo transmitidos no meio ambiente que podem interferir uns nos outros. Então, essas questões, então, elas têm que ser bem observadas em termos de projeto para garantir, né, a efetividade do dispositivo que vai fazer a coleta e a transmissão das informações. Ainda com relação, então, às questões estruturais, né, espera-se que a tecnologia seja capaz de resolver questões de tolerância a falhas, né, eu não posso permitir que o dispositivo falhe, tem toda a questão relacionada à tomada de decisão sensíveis ao tempo, que nós vamos ver na disciplina mais adiante. Então, o sistema ele tem que ser tolerante a falhas. O tempo de resposta não permite atrasos, né? O sistema tem que ter um tempo de resposta com o mínimo de atraso possível. A gente sabe que toda transmissão, dependendo da distância, ela gera já por si só um delay. Então, esse delay, qual é o tempo permitido desse atraso, né? Quanto que eu posso tolerar em relação ao tempo de resposta do sistema. Os dispositivos devem trocar informações entre si, então eu tenho toda a questão de protocolos e interoperabilidade que eu preciso garantir, e a questão da privacidade e segurança das informações, que é crucial para que esses sistemas eles possam funcionar de forma efetiva. Então, nesse artigo, o autor destaca que atualmente a IoT em saúde depara com problemas dessa ordem. Então, falta suporte em aplicações de tempo crítico, né, tempo de resposta, falta de capacidade de processamento paralelo nos nós dos microcontroladores de baixo custo. Então, os microcontroladores de baixo custo, eles têm a capacidade de processamento muito limitada, então isso também pode ser um problema na hora de desenvolver um dispositivo vestível, por exemplo. Os protocolos possuem uma programação muito pesada, então deveriam ser mais otimizados e seguir a linha da computação leve, né, soft computing. Tolerância no atraso de transmissão e falhas no sistema, sobrecarga na troca de mensagens e a falta de autonomia nos nodos dos usuários. A medicina tradicional, junto com a biotecnologia em seu núcleo, passaram a se digitalizar gradualmente. Nos últimos anos, diversos recursos tecnológicos empregando imagens, ultrassons e outros equipamentos biotecnológicos passaram a fazer parte como complemento de precisão para o diagnóstico médico. Gradualmente, passaram a se digitalizar e se informatizar. O que isso quer dizer? Que de uns anos para cá, os recursos melhoraram em termos de armazenamento de dados e disponibilidade desses dados na rede. E a partir desse período, né, o usuário realiza o exame e esse exame se disponibiliza através da rede. Ou seja, ele foi digitalizado, ele foi transformado de um exame em papel, com resultado em papel, para um resultado dentro do computador e a partir daí sincronizado com diversos dispositivos e disponibilizado via acesso de computadores ou de smartphone. Então, com isso, nesses últimos anos, se passou
a ter disponível uma tonelada de dados, né, um grande volume de dados, né, porque o dado eu não consigo pesar, mas eu consigo pensar em volume, então um grande volume de dados em que estão disponíveis e que aí, a partir daí, usando tecnologia, também é possível fazer uma análise desses dados. Então, eu disponibilizo esses dados para aquele diagnóstico específico e eu tenho como pegar esses dados e alimentar um sistema para que esse sistema auxilie no processo diagnóstico de futuros pacientes ou de futuras enfermidades que venham surgir. Ainda por cima, somado a esse contexto, o desenvolvimento das redes de sensores e outros mecanismos de comunicação, então, nos permitem essa disponibilidade de informações e, consequentemente, o uso dessas informações, né, com a devida cuidado de segurança e privacidade, para alimentar sistemas que possam auxiliar, então, no processo de tomada de decisão, que seriam os processos diagnósticos. Então, para complementar, a questão das redes de sensores e os mecanismos de comunicação, eles vieram para somar possibilidades de aquisição de dados e monitoração em tempo real de diversos dispositivos de pessoas ou até mesmo dos ambientes. Então, eu passo a ter dispositivos que coletam dados e transmitem esses dados, possibilitando uma série de novas aplicações para a análise desses dados, né, e o auxílio do uso dessa tecnologia na saúde, tanto para decisão de processos de diagnóstico, quanto, por exemplo, para a questão da gestão de clínicas e hospitais, porque eu não preciso monitorar apenas as pessoas, eu posso monitorar medicamentos, eu posso monitorar equipamentos e o uso dos equipamentos, a questão da manutenção de equipamentos, bem como eu posso monitorar ambientes, né? Eu posso fazer uma monitoração se a temperatura está adequada, se o número de leitos está ocupado, se os profissionais de saúde têm cumprido com a tarefa específica de um determinado paciente. Então, eu posso fazer uma série de monitorações a partir desses sensores e análise desses dados. Então, para reforçar alguns exemplos de aplicações na área da saúde: prevenção e monitoração de doenças, diagnóstico e tratamento de doenças, o gerenciamento hospitalar, o auxílio nas tomadas de decisão em saúde e pesquisas médicas. Então, aqui um exemplo de integração de sistemas. Então, no dia 22 de julho saiu essa notícia que a empresa Passler monitora sistemas médicos heterogêneos a partir de um único ponto de controle. Trata-se de um dashboard, onde centraliza, né, as informações do paciente num único dispositivo. Então, essa empresa ela conseguiu propor uma solução de monitoramento de redes hospitalares que inclui sensores que foram projetados para os protocolos DICOM e HL7, que são protocolos usados em sistemas de saúde do mundo inteiro. Então, esse mecanismo ele integra toda a parte da infraestrutura de TI e promete, então, a integração com diversos sensores, o que é muito interessante do ponto de vista de viabilização dessas soluções, porque já demonstra, né, que a indústria está então preocupada em propor soluções prevendo então a internet das coisas
na área da saúde. Então, entre as tecnologias que estão associadas a esse novo contexto de IoT em saúde e sistemas inteligentes, então a gente tem a própria internet das coisas, né, a IoT, Internet of Things. E temos a cobertura da internet móvel e a promessa dessa migração para o 5G e uma ampla cobertura e velocidade de transmissão. Quem assistiu o vídeo que foi disponibilizado nos slides anteriores consegue dar uma visualizada no que é a previsão de infraestrutura do 5G que está sendo prevista. A questão da computação em nuvem, né, o cloud computing, que é essencial para a sincronização de dados e para o armazenamento das informações e a distribuição dessas informações para diversos dispositivos. Então, hoje, vocês já usam essa nuvem, né, para outras ferramentas, né, principalmente quem usa dispositivo Android, sabe, ou iPhone também, né, ambos têm, cada um as suas nuvens, onde os dados ficam armazenados num servidor e à medida que tu acessa dispositivos diferentes, tu consegue recuperar todas as informações porque elas estão lá nesse servidor distribuído. O Big Data, que são ferramentas para auxiliar no processamento desse grande volume de dados previsto para esses próximos anos que estão vindo, né? E essa quantia de coleta de dados através dos sensores e dispositivos remotos e análise de dados em tempo real. Então, isso vai gerar um grande volume de dados. Então, essas ferramentas, elas também são muito importantes nesse processo. A questão do avanço da microeletrônica, que permite os sensores cada vez menores e mais precisos, né? Bem como a parte de redes de transmissão também, que tem tido, além dessa cobertura celular e 5G, existem vários outros protocolos de comunicação que podem ser empregados nas soluções tecnológicas, né? Principalmente se tratando da parte de sensores vestíveis, e a inteligência artificial, que ela tem um papel muito importante na questão da tomada de decisões. Aqui de novo eu estou falando em tomada de decisões, porque esse é o foco, é um dos focos, né, da parte de sistemas inteligentes, né? Como é que o sistema inteligente ele auxilia, né, o profissional de saúde com toda essa tecnologia, esses aparatos tecnológicos que estão chegando. Então, é através da inteligência artificial que será possível processar os dados e se fornecer informações inteligentes, né, ou informações úteis para que o processo de tomada de decisão seja agilizado e permita, né, um melhor atendimento, acompanhamento de pacientes e uso, né, de recursos de sistemas hospitalares de unidade de saúde. E até mesmo existe uma previsão de que com esses sistemas de apoio seja possível fazer uma redução de custos da área da saúde, né? Então, e uma melhoria no atendimento. Então, são essas as tecnologias que, assim, de uma visão bem ampla, farão parte, né, da nossa disciplina, do contexto que nós vamos trabalhar aqui. Claro que a inteligência artificial tem um olhar mais aprofundado em termos da parte de
sistemas de aprendizado profundo e aprendizado de máquina. Com relação à aplicação de inteligência artificial, então são inúmeras as possibilidades do uso de técnicas tanto de aprendizado de máquina quanto de aprendizado profundo, que é o Deep Learning, na área de atenção à saúde, especialmente nos processos de tomada de decisão e diagnóstico médico. Então, recentemente foi publicada uma notícia com um sistema para identificar, através de Deep Learning, a probabilidade de infarto agudo do miocárdio em exames de eletrocardiograma. Então, ao longo do treinamento, este sistema conseguiu 95% de acurácia nos laudos pré-diagnósticos, obtendo o resultado em menos de 1 segundo, que é um tempo bem rápido. Essas questões do tempo, depois nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, que existe uma preocupação com alguns processos de tomada de decisão que são sensíveis ao tempo. Né? Então, esses diagnósticos de doenças que podem levar o paciente a óbito, eles são bem preocupantes com relação ao tempo de resposta do sistema. Mas isso ao longo da disciplina nós vamos discutir. Então, eu deixei para vocês ali de onde foi que saiu essa notícia, né? Com a informação da empresa que está desenvolvendo esse produto. É só clicar ali naquele link. Ainda na questão do sistema de apoio à decisão, que podem ser desenvolvidos com o auxílio de técnicas de inteligência artificial. Então, na literatura a gente encontra diagnóstico de hepatite, diagnóstico de câncer de pulmão, diagnósticos de câncer de pele. Em todos essas propostas de pesquisa, principalmente com a parte de imagem, tem sido aplicada a técnica de aprendizado profundo de máquina, né, o Deep Learning. Essas técnicas, elas normalmente, se bem modeladas e bem empregadas, elas podem ser até mais precisas do que os próprios médicos, especialmente quando se considera patologias e imagens. Por quê? Porque esses algoritmos, eles processam muitas imagens. Eles conseguem um nível de precisão muito assertivo, porque a tecnologia desses algoritmos, ela já evoluiu bastante e ela permite um reconhecimento de imagem muito profundo. Então, essas questões também a gente discute mais adiante. Recentemente saiu recentemente não, acho que ele é de 2017. Tem um artigo na Nature sobre um sistema de Deep Learning com redes convolucionais para diagnóstico de câncer de pele, que ele compara o resultado do sistema com o resultado de análise de especialistas na área. Então, esse trabalho é bem interessante. Conforme eu mencionei, esse artigo da Nature é de 2017, então eu vou colocar ele disponível na pastinha das leituras recomendadas, para aqueles que tiverem interesse ler posteriormente, mas vale a pena, é um artigo bem interessante. Então, o uso de sistemas inteligentes para o apoio à decisão, eles podem auxiliar na qualificação do atendimento através de algoritmos precisos em processos de diagnósticos. A ideia de um sistema de apoio à decisão não é de substituição do profissional de saúde, bem pelo contrário, é uma espécie de mecanismo de apoio, é uma ferramenta de apoio ao atendimento da unidade de saúde ou do sistema hospitalar. Vamos imaginar uma unidade de saúde numa cidade do interior que não tem o seu quadro médico completo.
ou não tenha como atender determinados casos que cheguem nessa unidade. Então, é possível que um sistema de apoio à decisão, né, possa auxiliar nesse processo de identificação e atendimento primário e buscar um profissional dessa área naquela região. Então, o sistema, além de auxiliar no processo diagnóstico, ele pode fazer uma recomendação de pessoas habilitadas para trabalhar com aquela enfermidade na região que o sistema está inserido. Então, esse é um exemplo de como que esse sistema pode auxiliar e qualificar o atendimento em unidades de saúde. Então, para finalizar essa primeira aula assíncrona, essas referências que foram utilizadas nessa primeira aula, então, elas vão ser colocadas, os artigos em PDF, numa pastinha específica, né? Então, aqueles que tiverem interesse, depois de uma leitura complementar em algum desses temas que foram abordados, né? Então, é só procurar ali que vão ser disponibilizados para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.